Você é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a Elsa Lima e hoje vou te guiar durante essa hipnose para dormir. Mas antes eu só te peço 3 coisas. Curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e comente. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o meu trabalho. Dentro de cada ser humano existe um segredo guardado, uma porta silenciosa, escondida no íntimo mais profundo da mente, a porta do subconsciente, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que guarda memórias esquecidas e potenciais adormecidos. Essa porta não se abre pela lógica, nem pela razão, mas pelo mistério da entrega, pela confiança em algo maior que pulsa em você, pela fé em si mesmo, mesma. E quando essa porta se abre, ela não conduz a algo externo, mas ao próprio íntimo interior, ao espaço onde a paz, a força e a realização já existem, esperando por você. E o mais poderoso é que, quando essa porta se abre, ninguém jamais poderá fechá-la. Você é uma porta aberta que ninguém pode fechar. E agora, enquanto você escuta a minha voz, e enquanto o seu corpo encontra uma posição mais confortável para dormir, e a sua respiração se torna lenta, suave, tranquila, você pode começar a perceber algo simples, algo natural que acontece enquanto você permite, apenas permite que o relaxamento cresça em você. E você não precisa fazer nada, apenas se deixar levar pela minha voz. Cada respiração leva a calma para dentro. Cada expiração solta tudo o que não é mais necessário. E quanto mais você respira, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, mais você se abre. E quanto mais você se abre, mais profundo você vai. E é curioso como, quando você deixa a mente consciente descansar e o inconsciente desperta e começa a mostrar os caminhos que sempre estiveram aí, mas que agora se tornam mais claros, mais acessíveis, mais verdadeiros. Agora, imagine que dentro de você há um caminho, talvez uma estrada antiga sob o brilho da lua, talvez uma trilha suave em meio às colinas silenciosas, ou talvez um corredor misterioso entre árvores altas e sagradas.
E esse caminho convida você a seguir adiante, um passo após o outro, sem esforço, sem pressa, como se cada passo fosse também um mergulho dentro de si. E para aprofundar ainda mais, eu vou contar de 10 a 1, e a cada número você desce ainda mais fundo, mais entregue, mais tranquilo, tranquila, até chegar diante de uma caverna especial. 10, começando a descer, e o corpo solta. 9, mais fundo agora, entregue ao caminho. 8, e cada músculo relaxa como nunca antes. 7, e a sua mente se abre, leve como o vento. 6, descendo ainda mais, fluindo mais. 5, indo para dentro, cada vez mais para dentro. 4, e o corpo pesado, a mente leve. 3, profundamente entregue. 2, tão perto agora, quase lá. 1, e você chega diante da entrada dessa caverna. A entrada é imensa, misteriosa, paredes de pedra que parecem respirar. Um silêncio vivo que ecoa no seu coração. E diante da entrada há alguém, um guia, um guardião. A sua presença é firme e acolhedora. Ele olha nos seus olhos. Ele olha nos seus olhos, como se pudesse enxergar a sua alma. E você sente que ele já o conhece. Conhece a sua jornada. Conhece a sua força. Conhece aquilo que você ainda busca. O guardião estende a mão e diz com uma voz profunda e serena: do outro lado dessa jornada há uma porta, a porta que só você pode abrir e que ninguém jamais poderá fechar. Mas para isso, você precisa encontrar 3 cristais de força, e cada cristal revelará algo em você que já estava aí, adormecido, esperando para despertar. Você entra na caverna. O ar é fresco, profundo, como se carregasse ecos de tempos antigos. As paredes parecem vivas, respirando junto com você. E enquanto caminha, você percebe que não há luz alguma, apenas escuridão. E nessa escuridão surge o desafio, a fé.
E o guia diz: entregar é confiar, mesmo quando não se vê. Entregar é acreditar, mesmo sem ter garantias. Entregar é se render, não ao medo, mas à própria luz. E então você sente o peso das dúvidas, das incertezas, dos medos. E ao mesmo tempo, sente a escolha diante de você. Ou carregar esse peso para sempre, ou soltar. E à medida que você solta, uma chama começa a brilhar no seu peito. Pequena no início, mas crescente, quente, iluminando toda a caverna. E quanto mais você confia, mais essa chama cresce. E quanto mais você se entrega, mais a luz se expande. E quando finalmente preenche tudo, a escuridão desaparece. E diante de você surge o primeiro cristal. Luminoso, brilhante, pulsante, o cristal da entrega. Você o segura em suas mãos e sente: eu confio em mim, eu me entrego à minha própria luz, eu sou guiado. Agora, o guia conduz você até a segunda caverna. Aqui o ambiente é diferente. Você sente o vento forte, os sons ecoando como trovões, e você percebe: este é o desafio da coragem. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é caminhar mesmo com medo. Coragem é dar o passo, mesmo quando não se vê o próximo. À sua frente, há uma ponte suspensa sobre o abismo. Ela balança, parece frágil, mas é o único caminho. E o guia diz: a força do seu coração é maior do que qualquer medo. E você sente o seu coração pulsar. Uma energia quente e vibrante, crescendo, irradiando pelo corpo inteiro. Cada batida do seu coração é um tambor de guerra. Cada pulsação é como uma voz dizendo: eu posso, eu consigo, eu sou maior do que qualquer medo. E você dá o primeiro passo, depois o segundo, e a cada passo a ponte fica mais firme,
A cada passo o medo se dissolve. A cada passo a coragem cresce. E do outro lado, a ponte leva você até um altar, onde repousa o segundo cristal, o cristal da coragem. E você o segura junto ao coração e sente: eu ajo com coragem, eu avanço com fé, eu sou mais forte do que qualquer medo. E agora, o guia leva você até a terceira caverna. E aqui, o desafio final: a ação. As paredes estão cheias de símbolos, de tudo o que você já sonhou, tudo o que você já quis, tudo o que você desejou realizar um dia. Mas estes sonhos estão parados, esperando um único movimento seu: a sua ação. E o guia diz: nada se transforma sem movimento. A fé guia você, a coragem te sustenta, mas é a ação que abre o caminho. E diante de você há uma pedra bloqueando o caminho. E você sente que é impossível mover, mas dentro de você algo desperta e você lembra da entrega, você lembra da coragem. E agora, com toda a sua força, você toca essa pedra e no instante em que você age, ela se dissolve em pó de luz. E nesse pó brilhante surge o terceiro cristal, o cristal da ação. Você o segura e sente: eu ajo, eu escolho, eu crio o meu caminho. E os três cristais agora se unem diante de você. Primeiro lentamente, depois com uma força irresistível, como se fossem feitos do mesmo sopro primordial, como se sempre tivessem pertencido uns aos outros. Eles brilham, vibram, se aproximam, até que em um instante se fundem e se transformam em uma única chave, uma chave de pura luz, uma chave viva, pulsante, feita da sua própria essência. O guia olha em seus olhos e sorri. Ele segura sua mão com firmeza e ternura e conduz você a uma grande porta. E diante dela você sente
Essa é a sua porta. Essa porta é você. Tudo que você sempre buscou está do outro lado. E você compreende. Quando essa porta se abre, ninguém jamais poderá fechá-la. E a porta se abre. E quando se abre, uma luz invade você. E do outro lado você descobre um mundo interior, um espaço sagrado, feito de 3 lugares de poder. O primeiro é a paz. Você sente a paz como uma onda suave que percorre todo o seu corpo. Uma tranquilidade que nasce de dentro, que não depende de lugar, de pessoa, de ninguém, apenas de você. Essa paz é sua, sempre foi, e ela estará sempre aí, presente, esperando por você. E quanto mais você sente essa paz, mais percebe que ela é como um lago cristalino, que nunca seca, sempre cheio, sempre disponível, um refúgio seguro dentro de você. E a cada vez que você inspira, a paz se expande. E cada vez que você expira, o peso se dissolve e a paz cresce, cresce até preencher tudo. E você sente o segundo poder, a força. Você sente que essa força brota dentro de você, como energias nas veias, um poder interior que sustenta, que mantém firme e que lembra: você é capaz, eu sou capaz. Você pode ser quem você é. Eu posso ser quem eu sou. Você pode acreditar em si mesmo, mesma. Eu posso acreditar em mim. Você pode se apoiar nesse poder. Eu posso me apoiar na minha força interior. E a cada respiração, essa força cresce, se instala, se expande, como raízes firmes que penetram no fundo da terra, como asas abertas que se erguem ao céu. Você é sustentado, você é forte, você é inabalável. E você sente o terceiro poder se manifestando. É o poder da realização. E aqui, diante de você, imagens começam a surgir. Cenas claras, vívidas, mostrando aonde você quer chegar, mostrando o que você merece, mostrando tudo o que você pode conquistar. É como assistir a um filme da sua própria vida,
em uma versão ainda melhor, a sua melhor versão, o melhor que você pode ser e já existe. E os sonhos tomam forma, as possibilidades se tornam concretas e a realização começa. Agora, dentro de você, como uma semente que já germinou e está crescendo, florescendo, se expandindo até tocar o futuro. E agora, a cada respiração, essa porta dentro de você permanece aberta, sempre aberta. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. E quanto mais você sente paz, mais você se fortalece. E quanto mais você se fortalece, mais você acredita em si. E quanto mais você acredita em si, mais realiza. E quanto mais realiza, mais sente a paz. E esse ciclo se repete. E quanto mais você sente a paz, mais você se fortalece. E quanto mais você se fortalece, mais acredita em si. E quanto mais acredita em si, mais realiza. E quanto mais realiza, mais sente paz. Se repete. E quanto mais você sente a paz, mais você se fortalece. E quanto mais você se fortalece, mais acredita em si. E quanto mais acredita em si, mais realiza. E quanto mais realiza, mais sente paz. E se instala profundamente. Paz gera força. Força gera realização. Realização gera paz. Paz gera força. Força gera realização. E realização gera paz. E esse movimento gira em espiral dentro de você, crescendo, expandindo, se reforçando, até que se torne parte de quem você é. Agora, deixe essas três forças se unirem, como três rios que correm e se encontram, formando um só oceano dentro de você. Oceano de paz, oceano de força, oceano de realização. E esse oceano se expande, ocupando cada célula do seu corpo, cada espaço da sua mente, cada parte do seu ser. E toda vez que alguém tenta apagar essa verdade, fechar essa porta, toda vez que alguém duvida e tenta se aproximar, a sua mente subconsciente se lembrará: eu sou uma porta aberta que ninguém pode fechar. E agora, se o deseja dormir, entregue-se, durma, durma,
a um sono profundo, reparador, cheio de sonhos bons, sabendo que essa porta permanecerá aberta dentro de você. E agora, a sua mente se abre, o corpo descansa e o espírito viaja, e você adormece suavemente, sonhando, imaginando, por entre as portas abertas do seu subconsciente. A porta está aberta. Ninguém pode fechar. Você é paz. Você é força. Você é realização. Paz cresce. Força se expande. Realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz. Você é força. Você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz. Você é força. Você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.
A porta está aberta, ninguém pode fechar. Você é paz, você é força, você é realização. Paz cresce, força se expande, realização floresce. Sempre dentro, sempre presente, sempre seu. E quanto mais você respira, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você acredita. Quanto mais você acredita, mais realiza. E quanto mais você realiza, mais fortalece. E quanto mais fortalece, mais existe paz. E o ciclo gira. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se repete. Quanto mais você respira, mais sente. Quanto mais sente, mais acredita. Quanto mais acredita, mais realiza. Quanto mais realiza, mais se fortalece. Quanto mais se fortalece, mais paz. O ciclo se instala. Eu sou paz. Eu sou força. Eu sou realização. Eu sou porta aberta e ninguém pode fechar. Agora gravado, instalado, selado no corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. No corpo, na mente, no coração, no espírito. Sempre ativo, sempre verdadeiro, sempre real.